Muito boa noite a todos. Eu às vezes pego as pessoas de surpresa, mas quando hoje a casa está mais tranquila, e aí nós abrimos para um bate-papo, uma conversa, e então nós damos as oportunidades para aqueles que queiram perguntar ou colocar suas opiniões ou questionar em qualquer assunto. Eu deixo vocês à vontade, irmão Benedito. Não fique com vergonha. Eduardo, um sonho, um diálogo com o desencarnado, o que o simbolismo pode... É um diálogo com o desencarnado. Ele é um diálogo com o desencarnado. O sonho, filho, ele é o prenúncio da mediunidade, do intercâmbio com o mundo espiritual. Ele se dá por sonho. Ele se dá normalmente por sonho. Depois o sonambulismo, depois a dupla vista, depois o êxtase e assim por diante. Isso são estados alterados da consciência. Então você traz a conversa que você teve com aquele desencarnado ou com um ente querido que já se encontra no mundo espiritual, através de sonho. Mas há uma diferença do sonho para os nossos desejos. Muitas vezes, alguns dos nossos sonhos são desejos no qual nós plasmamos e que se formam pensamentos ao nosso redor. E quando nós nos desprendemos do corpo, nós entramos em contato com esses pensamentos íntimos. E aí, eles vêm informação em forma fragmentada e que no qual não se tem nenhuma diretriz. São sonhos desconexos, são pedaços. Já o sonho na questão do mundo espiritual, quando nós temos um contato, ele é algo vivo, é intenso, você consegue ver detalhes, as cores, objetos, a forma da pessoa falar. Pode ser até de forma fragmentada, e você traz isso de forma fragmentada no seu cérebro físico, mas aquilo é nítido. Eu estive com aquela pessoa, porque você sente a vibração, os fluidos, o momento oportuno. Essa é a diferença, e é nisso que nós devemos analisar. Os maiores contatos que ocorrem quando há o desencarne são através do sonho. E aí nós compreendemos que, independente se o indivíduo seja ateu, espírita, católico, isso é uma realidade espiritual que ocorre com todos nós. Isso é algo da nossa alma. Ficou certo? A palavra, o significado da palavra relíquia, da religião, que é relíquia, é mais primordial, é a caridade ou a sabedoria de se conhecer? O religare com Deus, ele nos possibilita ao primeiro mandamento, que é amar a Deus, o nosso Criador e o nosso Pai. O amor, quando nós amamos, o amor nos possibilita sabedoria. O amor nos possibilita o autoconhecimento. E com o autoconhecimento nós temos a sabedoria.
Porque quando nós aprendemos a lidar conosco, quando nós aprendemos a nos amar, nós sabemos lidar com os outros e com as experiências da vida. E se você me questionar como isso pode ser adquirido, existem muitas vertentes para que possamos adquirir o amor a Deus, que é o verdadeiro sentido da religião. Porque quando nós amamos a Deus, nós nos ligamos a Deus. E não dá para amar a Deus sem amar ao próximo. Então, quando nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. E o próximo mais próximo somos nós. E isso nos dá a sabedoria de saber viver. Saber viver. Quer dizer que a única coisa que preenche os vazios e as angústias é o amor. Perfeito. O único sentimento que nos deixa pleno e nos sustenta é o amor. É o amor. Quando se fala de felicidade, nós confundimos felicidade com estado de euforia. Estado de euforia é algo muito superficial, ele é raso. O estado de felicidade é um estado espiritual profundo, que no qual lhe preenche, que no qual lhe sacia a alma, lhe traz paz, tranquilidade. O que ocorre conosco e com a maioria das pessoas encarnadas é que elas buscam nas coisas externas, na vida material, o estado de felicidade. Então, para estar feliz, para a maioria dos nossos irmãos, é fazer uma viagem, hoje, semana que vem, ou é ocupar a minha mente com um entretenimento, ou é comprar um carro novo, um sapato, uma bolsa, um relógio, o consumir. E na verdade isso são estados eufóricos da alma. E estados eufóricos da alma viciam a nossa mente. Porque automaticamente, quando você passa a ter esse comportamento para preencher a sua alma, você vicia o seu cérebro físico para formar neurotransmissores como dopamina, serotonina e endorfina. É como um viciado em emoções, é como um viciado numa drogadição, seja no álcool, crack, cocaína, o mesmo consumismo. Isso é um vício que nós criamos. E isso vai gerar depois, mais à frente, sequelas, como patologias psíquicas, neuroses, síndrome do pânico, toque, depressão, ou mesmo como patologias físicas, doenças. Então nós devemos buscar o amor para encontrar a felicidade. Quando nós fazemos com amor, nós encontramos a felicidade. E quando o nosso prazer só está no amor, logo vem o estado de êxtase, de se sentir útil. Ao contrário disso, é euforia, é uma mente viciada num comportamento externo, material, para tentar achar aquilo que está dentro dela própria. Mas tem uma frase do Vinícius, uma música do Vinícius Moraes: felicidade, tristeza não tem fim, felicidade sim. Você acha que nós temos que viver os dois para ter conhecimento de como ter controle? Todas as emoções são importantes no nosso organismo físico. Eu não posso dizer que tristeza é um malefício. A tristeza
ela nos ajuda a rever certos comportamentos e ações. As emoções têm um grande papel em nossas vidas. Se nós não tivéssemos tristeza, se nós não tivéssemos medo, nós provavelmente nos destruiríamos. Então a tristeza, a ansiedade, o medo, a preocupação, até mesmo a raiva, elas são necessários, porque são estados do nosso espírito, são estados que no qual norteiam o nosso espírito naquele momento. E por que é que eu estou sentindo isso? O que é necessário que eu veja e me conheça? Então nós não devemos sufocar as nossas emoções, mas nós devemos compreender as nossas emoções, vivenciá-las a cada momento. Quando se fala, por exemplo, do desencarne, é óbvio, se nós temos um conhecimento espiritual e sabemos da imortalidade da alma, não quer dizer que nós não vamos ter saudades ou tristeza, mas como nós vamos gerenciar esses sentimentos? Então são sentimentos que nos ajudam no autoconhecimento. Não é só a reflexão, a razão, mas também as emoções. O momento de solidão, de luto, o momento de estar só, com a solitude, são sentimentos que são importantes em nossa vida. São importantes para a gente se conhecer, para a gente se autoanalisar. Então os estados emocionais, eles são extremamente importantes. O que é ruim são os excessos. Os excessos geram desequilíbrios, geram desarmonia. Então engana-se que a tristeza é ruim, engana-se que o medo é ruim, engana-se que a ansiedade é ruim. São sentimentos, são emoções vitais ao nosso organismo. Elas são vitais e essenciais. E essa tristeza só preenche com amor, né? Essa tristeza, ela precisa ser analisada o momento no qual você está vivenciando. Por que é que você se encontra triste? E qual a diferença entre o sentimento e a emoção? Na verdade, a emoção é o sentir. O sentimento você nomeia, a emoção você sente. Não é inato. Não é inato. Não é inato. As emoções são inatas. Você sente as emoções. O sentimento você nomeia. Sentimento de tristeza, sentimento de raiva, sentimento de ira. Você está nomeando, você está definindo uma emoção. A emoção não, você sente ela no chakra cardíaco. A mágoa, a tristeza, a felicidade, mas ela não é fabricada, ela não é produzida e codificada no chakra cardíaco, mas no cérebro físico, no hipotálamo, melhor dizendo, no sistema límbico, que há o hipotálamo, a hipófise, o hipocampo, que no qual se define como sistema límbico, o cérebro emocional. E esse cérebro, ele é formado, ele começa a ser formado nos mamíferos, nos pequenos mamíferos. Então a gente vê que as emoções são importantíssimas, porque você sente, você registra, e aí você aperfeiçoa essas emoções. E como é que elas são aperfeiçoadas? De início, nós vivemos pelo instinto de conservação e preservação, não é isso? Os animais, como é que eles demonstram suas emoções? No zelo da prole, no cuidado, no ensinar, no proteger. Então os animais, eles mostram os seus estados emocionais, aquilo que ele está sentindo naquele momento.
Se ele está feliz, se o cachorro está feliz, balança o rabo. Se ele está triste, abaixa as orelhas. Característica do cachorro. Não é isso? Então isso é um estado emocional que ele se encontra. Mas por que ele se encontra? Porque ele passou por alguma experiência. Uma bronca do seu dono, ou a felicidade de receber, de comer uma ração, ou um biscoito. O estado emocional é o que nos dá a identificação externa e interna. Até pela fisionomia. Então, o estado emocional ele é extremamente importante. As emoções são extremamente importantes. A preocupação, muitos vão dizer, é ruim. A preocupação é um estado de analisar. Por que você está preocupado? Porque você não sabe se toma aquele caminho ou aquele. Aí sim, junto com a preocupação, vem outras emoções secundárias, como dúvida, incerteza. Vem outras emoções. Então nós temos as emoções básicas, essenciais para a nossa vida psíquica e física, que norteiam as nossas vidas. E como é que a gente faz para trocar de uma religião, um pensamento horizontal que a gente começa pela imagem de Jesus, pela imagem de Deus, aí pela bondade dele, pela energia dele, para uma religião horizontal que não tem nem a imagem, tem só a energia dele? Que nós temos que entender que uma boa maioria de todos nós ainda estamos presos a aspectos exteriores, a aspectos materiais. Como disse o nosso irmão, aí eu poderia usar simbólico, simbologias para que despertem em nós a fé. Então, se nós fôssemos estudar os rituais, os dogmas, nós iríamos analisar que por detrás de cada ritual, que por detrás de cada dogma, traz o seu aspecto simbólico, que no qual mexe com sentidos espirituais. Vai chegar um momento que nós não iremos mais necessitar desses aspectos ritualísticos ou dogmáticos para nos religar a Deus. Jesus nos ensinou isso, mas ainda nós estamos presos aos aspectos materiais, terrenos. A senhora quer perguntar? Tem uma diferença grande. Então, assim, quando eu trabalho, né, então, é muito assim, junto, né, aquela coisa do estado deprimido em relação à tristeza, à angústia, aquele estado de vazio, né, se confunde muito com essa patologia da depressão, né. Então, aí vai para a questão medicamentosa, e aí fica no escuro, onde a pessoa não encontra, vamos dizer, caminho, né, para poder estar ajudando com todo esse processo mesmo, né, do sentimento, das emoções. Perfeito. Na verdade, estado depressivo é diferente da depressão. Primeira coisa, nós devemos compreender que nós podemos nos encontrar no estado depressivo, de angústia, de melancolia, de tristeza, mas não é uma depressão. Uma depressão ela é caracterizada, em primeiro lugar, pela transformação da bioquímica do cérebro. O cérebro de um depressivo, ele é diferente de um indivíduo que se encontra num estado depressivo. Ele é completamente diferente.
Por quê? Porque o cérebro de um depressivo, ele deixa de produzir algumas substâncias necessárias para o organismo físico. Então ele é uma doença, sim, física, é uma doença mental, porque ela começa com o eu do indivíduo. Ela está ligada a um estado emocional que não foi superado, e de um estado depressivo foi para uma depressão, porque não soube gerenciar as emoções, não soube falar delas. Então automaticamente, isso sendo cultivado no campo mental, ele sai de um estado depressivo e se torna uma depressão. E o estado de depressão, o indivíduo que se encontra numa depressão, é um indivíduo que não tem mais vontade de levantar. Ele deixa de fazer as necessidades básicas da vida, como tomar banho, escovar os dentes e outras coisas mais. E esse estado, essa doença, ela vai se agravando, porque também ela existe em intensidades. E como é que se classifica essas intensidades? É como isso está gravado no campo mental dela, nas emoções dela. Então a senhora colocou muito bem, nós temos que tomar um certo cuidado, porque estado depressivo não é depressão. Então, estado depressivo, o indivíduo não necessita, ele não precisa tomar remédios, ele precisa de uma psicoterapia. Ele precisa falar das emoções. Ele precisa de alguém que o ouça e que no qual o ajude a compreender o que ele está vivenciando naquele momento. A depressão já não. Ele precisa do remédio, ele precisa da psicoterapia e, se puder, o tratamento espiritual. Porque num estado com depressão, se tem também um processo obsessivo. Se tem um obsessor com a permissão do depressivo. Com a permissão do depressivo. Então isso precisa ser analisado. Como nem todo medo também é um síndrome de pânico. Não é isso? Então como toda hiperatividade, nem sempre é hiperatividade. Às vezes é uma criança agitada. É uma criança que está vivenciando o momento dela. Então nós não podemos confundir que aquela agitação é hiperatividade. Ou no aprendizado, né, o TDAH, o déficit de atenção, não é isso? Nem sempre é uma déficit de atenção. Às vezes, como nós sabemos, o processo de educação e de aprendizado, ele se dá muito diferente de ser humano para ser humano. Então nós devemos tomar um certo cuidado. Então só um indivíduo da área psiquiátrica ou psicólogo tem condições de fazer essa análise. Tem condições de fazer essa análise. Se o indivíduo vive num estado depressivo ou se ele encontra uma depressão. Porque senão é o que a senhora falou. Tudo se toma remédio. E infelizmente o que ocorre hoje é muito mais fácil se dar remédio. Porque se trabalhar com a própria alma na questão da psicoterapia, ele é um trabalho lento e gradativo e depende de cada um. Como um trabalho espiritual, como um trabalho de reforma, de autoconhecimento. É um investimento que cada um faz por si. E compete a cada indivíduo, pouco a pouco, ir buscando a sua própria realidade, a sua própria verdade. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a gente confunde que estado de tristeza é depressão, né? Ah, você está com depressão, olha, um pouquinho. E outra coisa que nós devemos tomar um certo cuidado também, quando nós compreendemos o que é depressão. Depressão não é para gente fraca, como algumas pessoas costumam dizer. Ah, isso é para gente que não quer trabalhar, é para gente que
não se envolve nisso ou aquilo. Depressão é uma doença. Depressão é uma doença psíquica e física. E também a gente não pode levar, mas você tem tudo na vida, você tem isso. Não quer dizer que ter tudo na vida, isso não é relevante para um depressivo. Para ele não é não ter nada, porque a dor dele é muito grande. A dor dele é muito grande. E quando o depressivo chega ao suicídio, também nós devemos tomar um certo cuidado e dizer, ou ele tem muita coragem, ou ele é um covarde. Nenhuma nem outra. O suicídio é para sair da dor. É para sair da dor. Vocês não imaginam como é a mente de um depressivo e a dor que ele passa. Nós, por vezes, não temos a compreensão de uma doença que precisa ser mais estudada, analisada e, principalmente, meus irmãos, desencarnam por ano no nosso orbe da Terra, através do suicídio, 1 milhão de pessoas. 47% vem da depressão. Ela é cumulativa do espírito, transferida. Ela é cumulativa também. Através da existência. Também de outras existências passadas. Ela é cumulativa. Ela é cumulativa por um trauma, uma experiência ou até mesmo um suicídio. E o indivíduo traz isso na alma. Eu não estou dizendo que todo o campo depressivo seja isso. Ele está ligado a muitos aspectos. Muitos aspectos. Principalmente no campo emocional. Está ligado ao campo emocional. Traumas, experiências que não foram bem gerenciadas, suportadas. Ela está ligada a vários fatores, mas principalmente pelo suicídio, pelos excessos. Volto à fala do nosso irmão, falta de auto-amor. Eu poderia dizer para vocês que a falta de auto-amor, quase que via de regra, é o caminho que nos leva a um estado depressivo, de um estado depressivo não superado, não compreendido, ele se torna uma depressão. É igual se você pegar um alcoólatra. Um alcoólatra, ele nunca começa tomando uma garrafa de uísque. Ele começa tomando pequenas doses. E gradativamente ele vai aumentando, se ele encontra naquilo um subterfúgio para resolver os seus problemas. Como o consumismo. Como a drogadição. Como a sexolatria. E outros vícios mais morais e físicos. Se isso não tiver um autodomínio, se você não tiver um amor próprio para se dominar, se conhecer e colocar um freio, de início, todos esses vícios geram um grande prazer e uma grande satisfação. Porque a bioquímica do nosso cérebro produz isso. Por essas sensações físicas. Mas depois, ao longo do tempo, isso vira uma escravidão. Isso vira dor e sofrimento. Não sei se eu vou falar certo, mas é genético. Genético, eu digo físico. A transferência da doença, não muito da doença psíquica, mas da doença física. Ela é genética, ela só se encontra no espírito. Nada é genético. A carne não cria o espírito. A carne procede da carne. O espírito do próprio espírito. Ele traz de forma sutil em suas memórias ou de forma intensa as suas experiências, suas virtudes, seus excessos, seus desequilíbrios, e que no palco da vida terrena, pelo processo, o mecanismo da reencarnação, ele tem a
possibilidade e a oportunidade de vivenciar isso e de fazer de maneira diferente. Mas existem grupos familiares que trazem esse problema. Daí nós devemos entender, filho, que são grupos afins, né? A afinidade e a propensão de nascerem em famílias alcoólatras, terem filhos alcoólatras, é por afinidade, nunca por herança, nunca por herança genética. Os grupos espirituais que se afinizam com aquele início, como também na depressão, como também no suicídio. Certa vez nós atendemos uma família inteira que se encontrava em depressão crônica, onde o remédio já não fazia mais efeito. E a mãe já tinha se suicidado, o irmão já tinha, e nós estávamos cuidando de um outro filho que estava a ponto de ir ao suicídio. E aí, então, para vocês compreenderem, eram um grupo de espíritos afins. Espíritos que se simpatizavam, que se afinizavam, que tinham sintonia um com o outro, e que conviveram em muitas e muitas existências. E aí, qual seria a solução? E que no qual nós conseguimos reverter esse ser que no qual se encontrava no processo de depressão e já tinha tentado o suicídio, nós conseguimos ajudá-lo e ele conseguiu suportar a depressão. Então o que vai ocorrer com ele? Era muito provável que nessa mesma existência ele traria como filhos sua mãe e seu irmão. Como ele conseguiu vencer a questão do suicídio, ele quebrou um reflexo condicionado, individual, mas também coletivo, porque ambos vivenciavam naquela realidade, né? Ele conheceu o caminho das pedras, tem a oportunidade e a possibilidade de trazer esses entes queridos como filhos e ensiná-los o caminho para vencer a depressão. Colocando numa situação hipotética, o Benedito encontra o João que não frequenta a igreja, não frequenta sempre, e o João perguntasse para o Benedito: o que se eu for lá, o que eu vou encontrar lá? O senhor vai encontrar onde? Na religião, aqui no centro, ou em qualquer outro centro. O que o senhor iria encontrar? Isso é muito relativo. Isso é muito relativo e eu vou te dizer o porquê. Estou dizendo assim, recebendo de uma pessoa honesta, dizendo com honestidade, os picaretas que a gente vê. Primeiro nós temos que entender, João, filho, que nós convivemos, nós somos seres imperfeitos. Em primeiro lugar, somos imperfeitos. Então aqui você pode encontrar um pouco de tudo. Desde a loucura até a sanidade, desde o equilíbrio até o desequilíbrio, e até mesmo no exercício do voluntariado, da mediunidade. Ora nós encontramos equilibrados, ora nos encontramos desequilibrados, porque ainda nós somos imperfeitos, porque ainda não aprendemos nos amar, não amar ao outro nem a Deus. Nós estamos nesse exercício. Então eu não posso te fazer uma propaganda enganosa, sabendo da realidade que no qual nós vivenciamos, todos nós, encarnados e desencarnados. Todos nós que nos encontramos aqui, filhos, somos necessitados. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos os nossos temperamentos, as nossas dificuldades. Vocês têm que compreender que o mundo espiritual, principalmente as colônias que se encontram no nosso órgão, elas são feitas das nossas próprias mazelas, das nossas próprias dificuldades. O mentor de hoje,
que no qual lhes orienta, há um tempo atrás foi o mesmo que no qual acabou desequilibrando a muitos. Nós apenas temos oportunidades de refazer, de nos reabilitarmos. Nós apenas temos a oportunidade de aprender a amar, de ajudar aquele que no qual nós colaboramos no desvirtuamento dos nossos irmãos. Seja no campo da fé, no campo emocional, nas sensações físicas. Então todos nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, tirando os anjos, mas como eu acredito que aqui não tem nenhum anjo, ainda, todos nós somos devedores da nossa consciência. Todos nós somos necessitados. Todos nós nos encontramos aqui para aprender a nos espiritualizar, a nos moralizarmos. Então atire a primeira pedra que não tiver pecados aqui. Aqui você não vai encontrar nenhum santo, mas você vai encontrar indivíduos de boa vontade querendo se melhorar, que muitas vezes podem, por excesso, muitas vezes por sentimento de culpa, muitas vezes em desequilíbrio, tentam buscar o caminho que nos leva à compreensão e o despertar da nossa consciência. Então todos nós que chegamos aqui ou que estamos aqui, somos necessitados. Ora estamos bem, ora estamos mal, ora estamos equilibrados, ora mais ainda desequilibrados, mas estamos tentando encontrar em nós esta paz, este reino celestial. Todos nós. Então nenhum templo religioso que você vá não estará sujeito a não ter perturbações e desequilíbrios. Todos estão. E qualquer religião. Aí eu volto à tua fala. Por isso que religião, ela é muito particular para cada um. É como cada um quer enxergar. Por isso que a minha resposta foi: isso é relativo. Porque se aqueles que buscam uma meta na religião, que é amar a Deus e amar ao próximo, e ele não foge dessa meta, em qualquer lugar que ele esteja, filho, em qualquer templo religioso, ele estará no caminho certo. Ali poderá ter um falso profeta, tanto na figura de um pastor, de um padre ou de um dirigente espírita. Mas se a minha mente, o meu coração, ele está no caminho no qual nos ensinou Jesus, nada me desvia. Agora, se o meu coração, a minha mente, ela se encontra nos aspectos externos, na casa espírita, na figura do dirigente, na figura do fulano, do ciclano, do beltrano, eu estou fadado a me decepcionar. Então tudo é muito relativo. Não é porque nós convivemos com o louco que nós precisamos nos tornar loucos. Por vezes somos mais loucos do que os próprios loucos. É que a gente tem que aprender a enxergar flores aonde há pântano. Mas isso vem dos olhos, isso vem dos olhos do coração. Por isso que eu digo que no mundo espiritual tudo é relativo. Aonde você vai achar que é algo sem graça, mórbido, muitos vão achar que ali é o paraíso. Aonde você vai achar que é um lugar tenebroso, feio, que dá medo, muitos vão achar que ali é um lugar magnífico. Porque tudo está na nossa mente, tudo está no nosso coração.
As oportunidades, quem faz somos nós. Se eu me pegar nas picuinhas e nas particularidades que ocorrem dentro de uma casa espírita, provavelmente eu desisto. Se eu me pegar em particularidades verdadeiras, em princípios que edificam, como o amor, a caridade, a afetividade, o respeito, eu não vou conseguir enxergar essas picuinhas. Isso está muito nos olhos de quem enxerga, de como quer ver e sentir. Alguém mais quer colocar alguma coisa? A encarnação como uma oportunidade do Pai para trilhar o caminho da perfeição. Existem outros mundos além desse para encarnar, como existem outros planos na desencarnação? Muitos outros planetas, Lila. Muitos outros mundos. São trilhões e trilhões de mundos. Seja no aspecto mais sutil da matéria, e sejam em aspectos mais cristalizados da matéria, mas há muitas moradas, e de muitas formas no qual você pode pensar e analisar. Muitos. E nós podemos encarnar em outros planetas, em outros sistemas, em outras galáxias. Nós somos no universo, filha, espíritos imortais, que quando nós chegamos a um certo grau de maturidade, de perfeição, não há obstáculos. Nós somos viajores do universo. Enquanto nos encontramos ainda materializados, nós temos que, por obrigação e por dever, ficar na gravidade que no qual se encontra os nossos tesouros. A partir do momento que eu sutilizo isso, que eu aprendo a amar, que eu aprendo a me perdoar, que eu passo a me conhecer, e automaticamente, pelas essas mesmas emoções, elas se tornam sutis, a vibração que eu dou ao meu perispírito sai da gravidade terrena. Então eu posso orbitar, eu posso gravitar em outras realidades espirituais. Em outras realidades espirituais. Aí nós temos a universalidade de Deus. A universalidade de Deus. Perfeito. A universalidade de Deus. E aí nós vivemos em Deus e nos movemos nele, segundo o próprio Paulo, né? E como Pai, e a partir do momento que você entende suas leis, você tem acesso a qualquer plano, a qualquer realidade. Entende e vivencia suas leis. E vivencia suas leis. Você tem acesso a qualquer realidade. Você pode fazer intercâmbio em qualquer morada. O conhecimento e o sentimento. O amor e a razão. Seguramente a gente não foi criado pela primeira vez aqui nesse plano, na Terra, né? A gente transmigrou de outros para cá, né? A sua ideia a respeito disso. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que há duas situações de habitação do nosso planeta. Espíritos que foram criados aqui, e quando eu falo que foram criados aqui, nós estamos falando de 4 bilhões e 500 milhões de anos, para ser o que nós somos hoje, aproximadamente. E espíritos que vieram de outros planetas, melhores ou até iguais. Então existem essas duas realidades,
Eduardo, a emotividade aflorada é uma coisa ainda não trabalhada, é isso? Tipo assim, a emotividade, essa emoção que é muito aflorada, ela se torna prejudicial à pessoa. Seria isso? Sim. Uma emoção exacerbada, exagerada, se ela não for trabalhada, ela se torna prejudicial. Você passa a ser escravo dela e daquelas memórias, daquelas experiências, daqueles traumas. Sim, mas tem pessoas, por exemplo, que não demonstram emoções. São frias. Tudo isso é muito relativo. Eu não estou querendo fugir da resposta, mas cada um tem uma forma de sentir. Cada indivíduo é uma particularidade, é um universo, filho. De repente, para aquele no qual você se diz que é frio, um tapa nas costas é um pedido de desculpa. Então é muito relativo. Não existe o certo ou o errado. Não existe o certo ou o errado. Não existe um modelo. Claro que se nós pegássemos um modelo de gerenciamento de emoções, de equilíbrio de emoções, é o Cristo. Mas se nós estudarmos o Evangelho, nós vamos ver lá que ele teve medo, que ele teve ira, que ele se preocupou. Ele sentiu todas as emoções, ele apenas sabia gerenciá-las no campo dele, no campo íntimo dele. Então não existe uma fórmula. A fórmula, na verdade, o caminho, na verdade, é se amar, é se conhecer. É se conhecer, é se aceitar, é procurar trabalhar com aquelas emoções que estão em desequilíbrio em você, que te fazem mal, que você não sabe lidar. É assim que funciona. Aí você trabalha com aquelas emoções, ocorrem outras experiências, aí você trabalha com aquelas. Nós vamos passar por múltiplas experiências para a gente conhecer de uma forma bem acentuada as nossas emoções. Como é que um indivíduo que fala de amor incondicional, filho, se ele realmente ama, se ele não passar pela ingratidão? Porque até o próprio amor, que é um sentimento, ele existe nuances e intensidade. Ninguém nasce amando. Você aprende a amar. Você aprende a aceitar. Você aprende a analisar, a conhecer. É assim que funciona. E aqueles que a gente já ama, é porque na verdade já foi um sentimento vivenciado em muitas existências. Aqueles que no qual nós temos um sentimento de antipatia, de repulsa, de ódio, de raiva, é um sentimento que pode se tornar amor. O do ódio pode se tornar amor. E do amor não bem vivido pode se tornar em ódio. Do amor não bem conhecido pode se tornar em ódio. Os sentimentos, nós temos que entender que eles nascem em todas as situações, em todos os casos. Eu digo assim, na infância nós somos mais emotivos. Temos nato isso. Depois você vai crescendo na vida, vai dando descontar, você vai... É porque na infância, não é que nós somos mais emotivos. Na verdade, o órgão que forma a razão e até mesmo as emoções mais complexas é o cérebro. Na criança, esse órgão ainda ele não está desenvolvido plenamente. Então a criança ela vive um estado natural, inato, talvez tudo muito mais intenso. Mas a partir do momento que o cérebro físico ele vai se desenvolvendo, as emoções passam a ser norteadas pelo pensamento abstrato, pela razão. A cognição ela fica mais complexa,
O processo cognitivo, ele se torna mais complexo. Isso tudo pelo desenvolvimento do cérebro. Essa é a diferença. Mas a emoção também, a pessoa vai mudando pelas experiências de vida também, né? Com certeza. Vai se sutilizando. Porque depois de Jesus, nunca vi um espírito fazendo o que aquele homem fazia. Aliás, o que ele fez, né? Fazia, se faz, né? Porque se todo nós pedir, ele responde. São espíritos missionários. E nós tivemos outros também, outros tantos, que no qual produziram fenômenos de grande porte. E não só fenômenos espirituais, pela própria capacidade anímica, que é da alma deles, mas pelo fenômeno do amor também. Nós tivemos muitos outros. É claro que esse no qual você cita foi um indivíduo extremamente importante na Índia. Foi um indivíduo no qual teve o seu papel como educador, como instrutor para aqueles indivíduos que ali se encontravam. Como nós tivemos aqui o Francisco Canto Xavier, também um indivíduo com dotes anímicos, e quando eu falo dotes anímicos, capacidade da alma dele de produzir fenômenos espirituais, de cura, de materialização, e muito mais do que isso, o fenômeno do amor. Porque a grandeza desses espíritos, filho, eles não se encontram na capacidade dos efeitos físicos ou intelectuais, mas eles se encontram na capacidade moral, na capacidade de amar e ajudar aqueles que no qual necessitam. Esse é o grande legado desses espíritos. Esse é o maior fenômeno ensinado pelo nosso Mestre Jesus, o fenômeno do amor. O que nós temos que nos apegar e o que nós temos que valorizar desses companheiros de estirpe, desses instrutores, desses professores, é a capacidade de amar. Porque o universo, ele é regido pelo amor, pelo bem que nós fazemos ao próximo, pela capacidade de despertar no outro a sua própria luz, como esse espírito de grandeza Sai Baba fez naqueles que no qual o cercavam. Despertar no outro a sua própria luz. Esse é o grande legado daqueles que no qual seguem a Jesus. Fora isso, é tudo muito passageiro. Porque nós tivemos aí médiuns de fenômeno físico com capacidades mediúnicas e anímicas de realizar fenômenos inexplicáveis pela ciência. Mas esses médiuns desencarnaram. E qual o legado? Qual o verdadeiro legado? As pessoas esquecem, mas do amor não. Por isso que é fácil você lembrar de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá,
de um Gandhi, de um Chico, do mesmo do Sai Baba, porque ficou o amor, ficou o progresso, no qual foi edificado nos corações humanos, que é o amor. O que sai disso, filho, se perde, é transitório, passageiro, mas o amor não. O primeiro ensinamento da doutrina é o amor. Amai-vos. Amai-vos. O segundo é instruí-vos. O amor vem em primeiro lugar, porque quem ama tem a capacidade de se colocar no lugar do próximo, e se colocando no lugar do próximo, ele sente a necessidade do outro, e dentro da necessidade do outro, ele encontra uma forma de instruir aquele ser, sem violentar a sua consciência. Sem violentar a sua consciência. Isso é o amor. O amor tem essa capacidade. O amor encontra formas, métodos de chegar aos corações aflitos, mas sem ser soberbo, sem ser arrogante, mas sim dócil, sereno, puro e arrematador, como Jesus fez conosco. Arrematador, porque quando nós bebemos dessa água fecunda do amor, em que no qual esse amor nos aceita como somos, e mais do que isso, esse amor tem a capacidade de tocar os nossos corações, de nos instruir dentro daquilo que no qual nós podemos absorver, se realiza o maior de todos os fenômenos, o maior de todos os espetáculos que há no planeta, chamado amor. Quando nós saímos disso, filho, tudo morre. Tudo morre. Então o necessário é sabermos amar, para sabermos instruir aqueles que chegam até nós. Gostaria de falar sobre essa propaganda que os religiosos fazem sobre a volta de Jesus, e se o senhor falasse também sobre a fala de Jesus quando ele disse que eu voltaria. Na verdade, bem antes da crucificação, bem antes do martírio, Jesus prometeu um consolador. Ele prometeu o Espírito de verdade, que no qual viria em tempo oportuno para nos amparar, e nós não iríamos estar órfãos da misericórdia de Deus. Então a volta do Cristo, ela se encontra neste Consolador, e este Consolador é as vozes dos Espíritos superiores que trouxeram até nós a realidade espiritual, e mais do que isso, o resgate do Evangelho primitivo do nosso Senhor. Se Jesus voltasse, filha, em carne e osso, era muito provável que nós faríamos dele aquilo que no qual fizemos há mais de 2000 anos atrás. Ele sendo o governador, o criador, o elaborador do nosso planeta, ele próprio veio dar exemplo de como amar e de como proceder ao próximo, com o próximo. Ele poderia mandar qualquer um, mas ele mesmo veio. Ele mesmo veio nos ensinar o caminho que no qual nos levaria à libertação, ao entendimento que é o amor. Um espírito desta estirpe, e prepará-lo, e preparar ele para uma
outra reencarnação seria algo extremamente complexo. Sendo que ele deixou muito bem semeado, mas muito bem semeado, o propósito do amor. Então nós não teríamos o porquê dele voltar. Se esses nossos irmãos que dizem que a volta de Jesus, se esses mesmos irmãos ainda nem chegaram no seu evangelho, não chegaram nem a compreender os seus ensinamentos, estes mesmos que conclamam a volta de Jesus ainda estão presos no Antigo Testamento, nem compreenderam a segunda revelação. Nem nós espíritas ainda vivenciamos a segunda revelação, que é o amor. Nós estamos longe de vivenciar, mas muito longe, e de compreendê-la, compreender o significado dos ensinamentos de Jesus em nosso planeta. Nós ainda somos imaturos, tacanhos, tímidos na profundidade daqueles ensinamentos deixados pelo Espírito que no qual criou o nosso planeta. Então seria uma insensatez da nossa parte pedir que Jesus retornasse, ou achar que Jesus vai retornar, se mal ainda chegamos aos pés do seu ensinamento. E terceira revelação, que é o Espiritismo, que é o Consolador. Se ainda não chegamos à segunda, imagine a terceira. Então nós precisamos vivenciar muito bem a segunda revelação, que é o amor. Nós precisamos vivenciar o amor em nossas vidas, para poder entender os mecanismos que regem todo o universo. O amor é a base de tudo. Por isso que dentro da doutrina se diz que sem caridade não há salvação, sem amor não há salvação. Porque nós não conseguimos compreender a base de outros ensinamentos. O amor é a base. E quando você tem amor, você tem olhos para enxergar e para sentir outros ensinamentos, outros conhecimentos. Mas sem ele é impossível. Por isso que Jesus rendia graça a Deus de ter revelado esses ensinamentos aos pobres de espírito, aqueles que tinham aprendido a amar. Porque aqueles que aprenderam a amar, eles conseguem ver as revelações de Deus, as suas leis. Aos soberbos e arrogantes, presos aos aspectos externos, presos às suas religiões, eles só são, como disse o Eduardo, repassadores de informação, porque ainda não vivenciaram o amor. E é esse o cuidado que nós devemos ter dentro do Espiritismo. Não nos perder nas lacunas do pseudo-conhecimento. Nós precisamos de ter amor em nossos corações, nos amarmos, amar a Deus, para compreender as suas leis, para poder entender de uma forma mais profunda, mais sincera, e que realmente toque o nosso coração, e mais do que isso, dê frutos. Que Jesus nos abençoe.